Sejam muito bem-vindos a mais um Esboço Podcast. Hoje a gente está aqui com mais um convidado especial. Eu vou falar um pouquinho dele para vocês primeiro e depois eu vou deixar ele se apresentar, tá? Vamos lá. Ele tem 22 anos, já formado como arquiteto, professor há 15 anos, deu aula tanto na graduação quanto na pós-graduação, de matérias como arquitetura de interiores e projeto arquitetônico residencial. Trabalha desde os 16 anos, olha só, e já formou, esse número é assustador para mim, 1.800 profissionais de arquitetura. Gente, tem noção? Então se prepara que a conversa hoje vai ser muito boa. O meu convidado de hoje é Alessandro Cavalcanti, e eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho mais e falar um pouquinho sobre a história dele, onde ele nasceu, o porquê da arquitetura, o mercado de arquitetura hoje em dia. Então vai ser um bate-papo muito bacana. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui e conta pra gente aí um pouquinho da sua história. Eu que agradeço, Rafael. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo para a formação dos nossos colegas profissionais de arquitetura. Eu acho que esse é o maior benefício de todo tipo de conversa, de bate-papo e de informação. Bom, conforme você falou, meu nome é Alessandro Cavalcanti, eu sou arquiteto. Sou formado há 22 anos aqui em Londrina. Eu me formei na Unifil. Na época se chamava Cesulon. Eu peguei a transição de uma instituição para outra. E eu sempre quis trabalhar com arquitetura. Desde pequeno era a profissão que eu tinha escolhido desde os 8 anos de idade. Você nunca teve dúvida? Eu tive dúvida. Antes dos 8 eu tive dúvida. Eu sou de uma família que, assim, todo mundo sempre valorizou muito essa questão do estudo, da formação, aquela coisa toda. E até os 8 anos eu não tinha na minha cabeça uma definição do que eu queria ser. Eu gostava muito de aviação, até hoje eu gosto. Eu adoro avião, eu adoro o universo da aviação, eu acho uma invenção fantástica. E eu sempre gostei muito desse contexto. Eu queria ser piloto de avião quando eu era pequeno. Eu já desenhava muito, desde pequenininho. Eu desenhava avião e tudo mais. Mas aí eu descobri que o piloto não era o dono do avião. Aí eu desisti de ser o dono do avião. Eu falo isso brincando, mas é sério, né? Eu acho que eu não queria ser piloto, eu queria ser rico. Eu queria ser influencer, eu queria ser um milionário já, né? Aí eu desisti, literalmente. Imagina uma criança desistir de ser piloto de avião, e durante um tempo eu fiquei num limbo profissional. Então eu durante um tempo fui uma criança que se perguntava o que você quer ser quando crescer. Eu falava, não sei, não sabia, né? Mas daí eu assisti um filme, e nesse filme tinha uma casa, e eu desenhei essa casa em perspectiva com 8 anos. E aí eu tenho uma tia, essas tias que são importantes na vida da gente, essas tias que conseguem ver o que de repente ninguém vê, né? E é engraçado, esses dias eu tava falando isso pra ela, né? Ela chegou pra mim e falou, nossa, filho, você desenhou a casa do filme. Eu falei, viu, tia, você desenhou igualzinho, você poderia ser arquiteto. Daí, o que é arquiteto? Ela falou assim, é quem desenha a casa. Eu falei, aí, ó, você é arquiteto. Ela podia falar qualquer coisa, né? Ela podia ter falado qualquer coisa, né? Por isso que é importante a gente pensar o que a gente fala, como a gente fala e pra quem a gente fala. E de uma maneira muito simples, ela te deu um direcionamento que mudou a minha vida. Né? E eu tenho uma relação muito próxima com ela até hoje, e eu sempre sou grato a ela por conta disso, né? E a partir daí eu me encontrei com essa ideia de fazer arquitetura, comuniquei isso pra minha família, tudo, né? E é muito engraçado que o meu pai, desde quando eu tinha 8 anos, né? Então 8 anos você pensa em estar ganhando gibi, essas coisas. Meu pai comprava revista de arquitetura pra mim. Então, na época, né, da revista, a gente hoje vive um momento em que a revista em papel quase não existe mais, né? Morreu, infelizmente, porque eu sempre falo isso, tudo é maneira da gente se comunicar, né? Eu acho que as coisas, elas se somam, elas não devem enterrar as outras. E aí, o que acontece? Eu ganhava, comprava e assinava essas revistas desde pequeno. Eu fico pensando, né? A hora que devia chegar lá no carnê, né? A data de nascimento. Eu falo, gente, uma criança de 10 anos assinando uma revista de arquitetura. Então eu cresci nesse contexto. Aí imediatamente minha família me apoiou e assim, sempre colocaram, eu sempre falei que ia fazer arquitetura e nunca tive nenhum tipo de resistência, nada, achavam super bonito. Meu pai comprava um monte de caderno de desenho, eu tenho meus cadernos de desenho guardados até hoje, pra você ter ideia. Aí deixa eu só fazer um parênteses aí. Arquiteto, para entrar no curso de graduação,
tem que saber desenhar ou é uma coisa que dá pra ser desenvolvida lá? Porque é uma dúvida que eu sempre tive, assim, porque geralmente quem tem essas habilidades naturais, a pessoa desenhar, vai ser arquiteto, ou vai ser... É preciso realmente ou não? Não, não é necessário. Eu sempre também falo isso, ninguém nunca nasceu sabendo, né? A gente não nasceu sabendo falar, andar, dirigir carro, nada. A gente aprendeu. A grande vantagem, quando você domina o desenho, você tem uma facilidade maior para você passar as etapas do processo de formação, né? Nós temos várias matérias, a gente tem desenho projetivo, projeto arquitetônico, meios de expressão visual, onde a gente vai aprender ou aprimorar técnicas de desenho. Mas o desenho, ele é importante no trabalho do arquiteto. Seja um profissional que não sabia desenhar ou um profissional que já desenhava. E eu vou te dar um exemplo meu, tá? Eu sempre fui o super desenhista. Gente, eu era de uma cidade do interior chamada Paraíso do Norte. Eu nasci lá com muito orgulho e eu morei lá até a época de vir embora para a faculdade, né? Quando eu tinha 17 anos. E aí o que acontece? Eu sempre fui o desenhista da cidade. Eu e um amigo meu. A gente desenhava, então ia ter projetos de trabalhos de desenho, colocava a gente para fazer. Aí a gente veio fazer o vestibular em Londrina. E naquela época a gente tinha prova de habilidade específica, que era uma prova de desenho. Então, assim, se você não passasse nessa prova, você não poderia fazer vestibular para arquitetura. Uau! E eu não passei, né? Eu e esse meu amigo, nós éramos os desenhistas da cidade. E você devia achar que você era o que cara, né? Eu achava que era o Van Gogh, né, de lá. E aí o que acontece? Não passamos. Eu até que me recuperei bem, mas esse meu amigo, ele quase se matou. Tô falando sério, eu tive que me controlar, porque ele levou um baque muito grande, porque ele não esperava isso, né? Mas assim, eu entendi que o processo de avaliação, ele cobrava uma coisa, não necessariamente só o desenho. Ele cobrava interpretação e tudo mais. Então o desenho, ele faz parte. Ele é importante porque ele é a maneira como o arquiteto se comunica. Por quê? E foi muito legal você falar sobre isso, porque também faz um link também com um pouco da minha história. Eu acho que é por isso que eu me encontrei como arquiteto. Porque a arquitetura, para mim, é a profissão mais transformadora. Por quê? Porque ela trabalha com sonho. O que é o sonho? É você, quando você sonha, quando você está dormindo, você está tendo um devaneio ali de alguma coisa que não existe, não é? E na arquitetura a gente trabalha muito isso. A pessoa chega para você, ela tem um terreno que não existe nada, e ela sonha com uma casa para receber a família dela, a vida dela. E você pega aquilo que não existe e transforma em algo material. Isso para mim é incrível, né? E na verdade é até uma tradução, né? Porque geralmente quando o cliente chega, eu falo porque às vezes eu vejo meu pai pensa em fazer alguma obra e minha mãe fala assim, mas eu não consigo ver o que você tá imaginando. E muitas vezes a pessoa vai chegar e vai falar assim, não, mas eu queria que tivesse um espaço assim para receber a família. Mas ela não consegue visualizar. Não. E a gente aí consegue. O arquiteto é esse cara que interpreta essa sensação, essa emoção que o cliente quer e transforma em algo que quando ele vê, ele vai falar assim, era isso que eu queria. E isso que é o mais... é muito legal que você tá falando, porque isso é o sonho. O primeiro sonho tá na cabeça do arquiteto. A gente foi o primeiro usuário desse espaço, que não existe ainda. Depois a gente transmite para a pessoa que vai receber esse projeto e que vai usar o espaço, né? Então a gente lida com transformações, né? O bom profissional, ele transforma positivamente a vida das pessoas. E eu acho que eu me encontrei em arquitetura justamente por conta disso. Então, só voltando à questão do desenho. O desenho é parte do processo, porque é a nossa linguagem. Mas a gente não nasceu sabendo, a gente vai aprender. Eu que me achava o desenhista, não passei na prévia. O que eu fiz? Eu entrei na faculdade e eu vi que existia outras formas de qualificar o processo de desenho. E eu já tive muitas pessoas que eu conheço, alunos inclusive, que entraram na faculdade sem desenhar nada e saíram sendo desenhistas de extrema qualidade. E ao contrário também, pessoas que sabiam desenhar muito bem, que já tinham até trabalhado com arquitetura e que durante a faculdade, mesmo depois de formados, não se encontraram na profissão, né? Então, é muito relativo, mas assim, só para ficar a dica para quem aí quer fazer arquitetura ou já faz arquitetura, sim, o desenho é o nosso método de comunicação. Nada substitui a emoção do nosso desenho. A gente vive a era da informatização, da inteligência artificial, mas nada vai substituir a emoção da gente pegar um papel e a gente desenhar ali qual é a nossa ideia inicial, qual é a intenção que o arquiteto tem que ter. Existe um arquiteto super famoso, que é o Oscar Niemeyer, né, a nossa maior referência de arquitetura nacional e internacional, né?
E quando ele desenhava, você poderia até não gostar das obras do Niemeyer, porque o Niemeyer ele tinha muito isso, era o ame ou odeie, porque ele realmente constituía obras polêmicas, até porque ele fez muita coisa ligada à política, né? E a gente vive eventualmente muitas discussões políticas, mas você poderia até não concordar com o resultado do projeto e tal, mas na hora que ele fazia o desenho, ele explicava qual era a intenção da entrada da luz, do visual, do rebaixo, você falava, o cara é Eu tenho que gênio. dar crédito. Eu tenho que tirar o chapéu para ele, porque realmente ele conseguiu. Essa intenção dele, ele conseguiu. E onde ele esboçava isso inicialmente? No croquis. O croquis é o desenho inicial, né? É a tradução do que a gente está pensando em forma de desenho. E é muito bonito, porque tem um quê emocional, assim, né, nessa questão. É arte. É arte. A arte. A arquitetura é um manifesto artístico. Então, essa era uma pergunta que eu tinha. Na sua visão, arquiteto é um artista? Ele é um artista. Porque o que é um artista, Rafael? Antes de mais nada, é uma pessoa que tem sensibilidade para captar o quê? O que as pessoas elas estão sentindo, o que elas vão sentir, como é o nosso momento. Porque a arquitetura, assim como várias outras manifestações artísticas, é uma tradução do nosso tempo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos falar do modernismo. O que foi o modernismo que aconteceu há 100 anos atrás? Foi uma ruptura, uma quebra de vários paradigmas. Foi uma nova maneira de se pensar tudo, de se pensar costumes, comportamentos, atitudes em relação a várias questões. O feminismo começou a ter bandeira levantada lá atrás. E aí a gente vê em o quê? Vou dar 2 exemplos. Vou dar o exemplo de algo que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Durante séculos, o que era o ideal do cabelo feminino? Comprido. Né? Mulher, para reforçar a feminilidade, tinha que ter o cabelo comprido. O modernismo foi lá e falou o quê? Não, o cabelo é curto. Cortou aqui. Quando não cortava no cabelo, que ela ficava parecendo um homem. Aí o quê? A ideia é de tentar discutir a igualdade de direitos. Os artistas plásticos, o Mondrian, que idealizava manifestos artísticos ligados a elementos sem muitos adornos, mais objetivos. Era a maneira que as pessoas estavam pensando. A gente estava vindo no momento da Revolução Industrial, estava começando a surgir novas invenções, o telefone, o automóvel, o avião. A tecnologia, naquele momento, ela estava começando a dar um salto, que é o que virou hoje, mas sim, aí eu fico pensando, imagina para aquela época, você via de séculos andando a cavalo ou em carruagens, você tem um carro, você tem um elemento que voa, que é o avião. Né? Então foi... As transformações parece que aconteceram em saltos, assim, né? Quando você olha. E aí a arquitetura, ela faz parte desse contexto, porque ela também é um manifesto daquele momento, do que as pessoas estavam pensando, e como era a maneira de se pensar, o morar, o habitar, o trabalhar, né, o estar dentro de algum espaço com esse novo olhar moderno. Então sim, a arquitetura ela é um manifesto artístico. Quando a gente avalia, por exemplo, a arquitetura desconstrutivista, que é a arquitetura da desconstrução, que surgiu nos anos 70, ganhou bastante força no final dos anos 70, começo dos anos 80, e nós temos vários arquitetos que a gente pode estar citando, Peter Eisman, Frank Gehry, que são fenômenos da arquitetura deconstrutivista, que é aquele projeto que você olha para o prédio e você fala, meu Deus, parece que ele está caindo em cima de mim. Mas a ideia é essa, a ideia é gerar um desconforto até. Que época que nós estávamos vivendo? A gente estava vivendo a época não era a Guerra Fria no sentido mais amplo, mas a gente estava vivendo várias questões conflituosas. Naquele momento, final dos anos 70, as pessoas estavam esperando que o mundo fosse acabar no ano 2000. Então existia o quê? Um certo tumulto geral. Quando a gente via nas pessoas qual era a estética que ganhou bastante força, a estética punk, que é a estética da desconstrução, raspar o cabelo, deixar o cabelo liso, colocar um monte de brinco. Você tá vendo como existe a analogia entre tudo? E você acha que a arquitetura ela tem toda a interferência, então, daquilo que está acontecendo na sociedade? Totalmente. A nossa arquitetura de hoje, ela é completamente diferente da arquitetura de 20 anos atrás, que parece que está ali, mas já é diferente. E aí, por exemplo, eu sei que arquiteto tem muito a questão da busca de referências e gosta muito da Europa, porque muito da história se aconteceu naquele continente. Uhum. Como que faz o casamento dessas coisas, né? Porque hoje a gente tá numa outra era, mas ainda assim a experiência, a emoção, o desejo de estar lá, de viver aquela cultura, aquela história, como que isso impacta na criação hoje? Você acha que eu preciso do passado para conseguir criar o futuro, o presente, ou não necessariamente? Com certeza. A gente precisa saber
da onde a gente veio, saber onde a gente está para saber onde a gente vai chegar, para programar onde a gente quer chegar. Isso para tudo, não é só para arquitetura, né? Então a gente tem que olhar para o passado, a gente tem que rever os erros, valorizar os acertos e a gente tem que levar isso adiante. A gente vive um momento diferenciado hoje em dia, né? Só que em arquitetura, o que a gente vê muito hoje? Foi super legal você fazer esse link, por quê? Porque hoje, no meu ponto de vista crítico, sou eu falando, não é geral, eu acho que a arquitetura ela tá muito monótona, igual. Ela tá muito igual. Então você vê um projeto hoje na Tailândia, você vê um projeto em São Paulo, você vê projeto em Londrina, é a mesma coisa. Por quê? Porque existe uma comunicação muito fácil através das redes sociais e existe um padrão que parece que é o correto. E aí as pessoas chupam esse padrão, elas não adaptam esse padrão. Aí você falou da arquitetura da Europa. A Europa é uma referência, sim, né? Porque eles têm uma cultura milenar, né? Então a gente tem ali uma evolução sobre tudo, né? Mas a gente também tem muitas referências positivas aqui no Brasil, na América do Sul, na América como um todo, né? Indo até os Estados Unidos, na Ásia, na África. Então a gente tem o ganhador do prêmio Pritzker, que é o Oscar da arquitetura, ele é um arquiteto africano. E qual é o grande mote do trabalho dele? Eu não lembro agora o país, tá? Às vezes eu tenho muita coisa para falar, mas dá um tilt aqui, né? Eu não lembro agora o país dele, mas ele é um país extremamente pobre, mas ele mostrou exatamente o quê? Que mesmo com a mão de obra local, os materiais, ele consegue produzir uma arquitetura de qualidade, que respeita o meio, respeita as tradições, e por isso que ele foi laureado com um prêmio tão importante. Então, eu acho que assim, a gente também só olhar para uma coisa e negligenciar o que a gente também tem de bom é ruim. Nós temos arquitetos incríveis aqui no Brasil. A gente tem arquitetos na região norte que trabalham como é a arquitetura no clima tropical, então em relação a, por exemplo, lá, né? Lá chove todos os dias. Lá é um clima quente e úmido. Então, como que eu adapto a minha construção para que eu tenha conforto térmico, né? A construção dure mais, eu não tenho uma série de problemas. Então, eu sempre falo isso, a gente tem que saber tudo de tudo, né? Eu sou um eterno investigador, eu acho que eu nasci também com um pouco de jornalista, eu adoro ir atrás de informação, ler muito, ler é o segredo para a gente crescer como pessoa. E aí, assim, é importante ter essa referência da Europa, até porque, por uma questão comercial, né? Existe a questão da Feira de Milão, dos salões, né? Dos móveis. Fala que o design acontece, né? Em Milão, sim, e de lá vai para o mundo. Mas é uma questão também mercadológica, né? Vamos falar a verdade. É uma questão ligada a custos, ao que eu quero lucrar, né? Então eu lanço a cor do ano para que a cor do ano ela venda um monte de produto daquela cor. E daí chega no outro ano eu lanço outra cor e assim sucessivamente. Então, o marketing. Marketing, é uma questão mercadológica, que eu não condeno, né? A gente tem que fazer a economia acontecer, né? Garantir emprego para todo mundo, mas a arquitetura que tem conteúdo, ela não é muito baseada nessas referências, ela procura criar as suas próprias referências. Então, por isso que nós temos arquitetos excepcionais aqui no Brasil, que eles têm uma maneira de olhar a arquitetura e produzir arquitetura que respeita as nossas tradições, a nossa história, o nosso contexto, e são referência no mundo todo, né? Então a gente não precisa só buscar coisa fora não, mas tem que ir. Legal. Né? Você tocou no assunto aí, por exemplo, esse do arquiteto africano, que é uma coisa que eu vejo meio incomum, assim, em pessoas que desenvolvem coisas que são realmente diferentes, que são... Você olha realmente e fala assim, nossa, que criativo, parece que é novo, parece que ninguém tinha pensado nisso, que é o fato da pessoa se desafiar no sentido de ter um problema. Eu tô, às vezes, numa localidade onde não tem muito recurso financeiro, mas eu tenho outros materiais, eu tenho pessoas, eu tenho o que eu posso fazer com isso? Então a questão do desafio. E o outro que você falou é de estar aberto a se desenvolver, que eu acho que essa questão de um pouco ser jornalista, mas eu acho que de ser curioso, né? Exato. De falar assim, não, mas como eu posso me desenvolver? Então quando eu me desafio e eu tô aberto a me desenvolver, eu acho que aí a gente tem um potencial de criar uma coisa realmente que os outros vão olhar e falar assim, nossa, que diferente. É porque você une duas questões, né? Você une o que você conhece, o que você tem um domínio pela tua vivência territorial, cultural e tudo mais, mas você soma com o que você busca também em outros momentos, em outras situações, em outras culturas, e você tem um parâmetro comparativo. De repente tal coisa funcionou em tal lugar. Como é que eu adapto isso à minha realidade?
né? Como é que eu faço? Não quer dizer também, Rafael, só dentro daquilo que eu falei, tá? Para que as pessoas também não achem que eu tô condenando rede social e nada mais, tá? Não é nada disso. Rede social é um canal importantíssimo. Eu estou aqui hoje numa rede social, né? Mas a gente tem que pensar que a gente tem que usar a mão de tudo que a gente aprende também pela rede social, mas a gente tem que dar a nossa assinatura, o nosso olhar. Eu sempre falo muito isso. Identidade, né? É uma identidade. A gente não vai inventar a roda, né? Eu falava muito isso para os meus alunos. Um quarto sempre vai ser um quarto. A pessoa vai dormir numa cama, ela não vai dormir pendurada de cabeça para baixo, né? Então, eu vou sempre fazer um espaço de repouso, um espaço de armazenagem. O que vai mudar? Vai mudar, de repente, a maneira como eu vou configurar isso sob o ponto de vista de materiais, de formas, de complementos, que é a questão luminotécnica. Aí existe a questão de perceber a realidade do que está vivendo hoje, como eu adapto isso ao meu projeto. E aí eu vou te dar um exemplo que você vai ficar surpreso, como a gente faz links de uma coisa para outra. Por exemplo, se discute muito a integração de espaços, né? O mais clássico hoje é cozinha integrado com salas e living, sala de jantar e tudo mais. Ambiente aberto. Ambiente aberto, quero um ambiente aberto. Mas existe uma outra situação que está sendo discutida muito, que é a fusão entre o quarto e o banheiro, que é a ideia de criar um grande templo de repouso, de relaxamento, o seu momento. Né, a ideia de você ter espaços transitórios. Então a gente está vendo muito hoje em dia espaços onde os banheiros eles estão ficando em alguns momentos transparentes em relação ao quarto. A área de banheira, a área de chuveiro, principalmente quando a gente tem o quarto para o casal, que daí garante essa ideia da intimidade. Mas também tem as situações mais extremas. Por exemplo, em Nova York foi inaugurado um hotel, acho que deve ter uns 5 anos mais ou menos, que ele é todo de vidro e os espaços são de vidro para vidro, vidro entre os espaços, inclusive lá fora, banheiro inclusive, né? Mas aí a gente pergunta, nossa, mas não é uma super exposição da nossa vida? Aí a arquitetura como manifesto do nosso tempo. E o que a gente faz hoje nas redes sociais? A gente não expõe tudo. A gente só falta, nem sei, porque documento, você mostra o que você está fazendo de manhã, à tarde, à noite, se você está num velório, se você está num supermercado. Então, a ideia da arquitetura desse jeito, que é obviamente extremamente radical, desse hotel, mas aí é um hotel, que daí permite o quê? A pessoa viver uma experiência. Eu quero viver uma experiência de ficar hospedado num lugar sem paredes. Te faz refletir o que a gente está discutindo aqui agora, né? Então, até que ponto isso é importante? Ou não, é legal essa ideia da interação, vamos continuar expondo a nossa vida. Volto a dizer, mais ou menos, não é uma demonização de rede social, mas é que ela é muito presente na nossa vida hoje. Então é importante a gente entender o que a gente vive, né? Só pra gente fechar essa questão. Fechar não, a gente pode falar muito, mas só pra gente estar fazendo esse link entre arquitetura e manifesto do nosso momento. Então, o nosso momento é um momento de... A gente vive em transformação, mas a arquitetura acompanha tudo isso, com certeza. Muito show. E eu acredito que nesses 15 anos aí, dando aula, tanto em graduação quanto pós, você ouviu muitas histórias. Eu até te perguntei aqui antes, né? Sobre se você já reprovou muita gente. Queria perguntar isso de novo para deixar registrado. Já, meu Deus do céu, já reprovei. Enfim, porque assim, ó, o processo de docência, ele exige da gente algumas posturas, né? Então, assim, quando eu me prontifiquei a dar aula, eu me prontifiquei a dar o meu melhor. Não tô dizendo que eu fui o melhor, porque melhor só teve um e ele acabou crucificado, né? Exatamente. Então, mas eu procurei dar o melhor de mim, né? Como profissional, como ser humano para um outro ser humano. Mas, assim, o processo, ele inclui algumas questões. E a questão da reprovação está dentro, obviamente, desse contexto. Então, assim, quando você percebia que existia um aluno que ele não estava apto a entrar no mercado de trabalho ou ele avançar num outro ano, né, realmente a retenção ela era necessária. E a grande maioria deles me agradeceram depois, entenderam. Porque, assim, eu acho que a maneira como você coloca também, né, eu sempre tive muito cuidado em como tá transmitindo. Você explicava o porquê, né? Explicava. Acho que isso faz toda a diferença, assim. Porque senão fica uma coisa aleatória e parece que é uma coisa também, uma perseguição pessoal, né? E não é uma questão pessoal, né? Eu nunca tratei essa situação com um olhar pessoal, embora a gente cria uma conexão com os alunos, né? A gente se afeiçoa aos alunos.
né? A relação entre o professor e o aluno é como pai e mãe. Muitas vezes, né, o teu pai, a tua mãe ou quem te criou, né, eventualmente ele gera uma situação que te desconforta, né? Não sai hoje, não quero que você saia, não vou te dar dinheiro, não vou aumentar a mesada, vou tirar a chave do teu carro, não namora essa pessoa. É uma situação de crise, mas que tem um efeito benéfico. E que tem que tem uma origem, a origem de querer o bem, né? A gente não tá fazendo isso pelo mal, a gente quer o bem. Se eu tô colocando que um aluno ele tinha que ficar retido, era evitando exatamente para que ele não sofresse lá na frente, né? Como é que ele ia para um projeto mais complexo se o mais simples ele não tinha passado aí? Ou como que ele ia sair no mercado, né? Preparado. Sem entender aquele processo que ele precisava passar. Então aí, ó, pra quem tá me assistindo, tá? Olha, se você foi meu aluno, se eventualmente eu te reprovei, me perdoa, a intenção foi a melhor. O professor gosta de você e eu tenho certeza que você entendeu e hoje você é um profissional que faz a diferença. E se não entendeu, tá vendo aqui o podcast agora. Ele vai passar. Agora, de uma vez por todas, você entendeu o motivo. Mas a intenção sempre era boa, a intenção nunca foi prejudicar ninguém. Pelo contrário, a intenção foi sempre contribuir para um processo positivo de formação. Eu sempre me prontifiquei a fazer isso como professor. E até usando esse gancho, eu queria te perguntar assim, eu ouço muito, não só de pessoas que fazem arquitetura, mas de quem faz faculdade em geral, que sente que sai da faculdade meio que despreparado, parece que a faculdade não me ensinou o que eu precisava, eu saí agora, eu tenho um diploma na mão, mas como que eu vou pro mercado? Como que eu vou me vender? Como que eu vou me apresentar? Será que eu realmente sei agora colocar em prática, executar tudo aquilo que eu estudei? Então, como que você enxerga essa questão? E se isso realmente é um problema, o que você acha que é a solução para esse problema? Olha, eu adoro essa pergunta, você sabe por quê? Porque a gente, todo mundo passou por isso. Eu passei por isso, né? No Brasil, a gente tem uma visão um pouco distorcida do que é o ensino superior, né? Enquanto a gente avalia vários países que têm, né, as faculdades mais tradicionais, as universidades mais premiadas, a gente entende qual é o modus operandi desde sempre, né? A gente está falando de faculdades, instituições de 200, 300 anos. O aluno, ele é um pesquisador, antes de mais nada. Então é isso que diferencia o ensino superior das outras fases de ensino, né? É a capacidade que a gente tem de buscar eventualmente respostas do que a gente não conhece. Uma autonomia para ir atrás da informação. Exatamente. Então, no Brasil, a gente tem uma ideia ainda de que a gente está ali só para absorver um conteúdo de uma forma um pouco passiva. É o professor que tem que me mandar coisas e eu tenho que aprender só o que ele está falando. O professor fala uma coisa, A, E, I, O, U, eu não vou atrás do B, C, D. Então esse é um tipo de situação um pouco que engessa. Por quê? Porque daí o que acaba gerando? Uma falsa ideia de que eu não sei nada. Mas eu sei, porque eu aprendi o método. Eu sempre falava isso para os meus alunos também que estavam se formando. Vocês acham que não estão sabendo de nada, né? Eu acho, professor, eu tô saindo da faculdade mais perdido que não sei o quê. Aí eu perguntava para eles, vocês sabiam o que era uma escala? Não. Quando vocês entraram no primeiro ano, eu falei, não. Você sabia que era um corte? Não. Você sabia que era topografia? Não. Você sabia quem era o arquiteto Frank Gehry? Não. Você sabia que era um movimento minimalista? Não. Hoje você não sabe. Se eu falar para você, fecha o olho e fala isso para mim, você consegue. Então, você aprendeu. Por quê? Porque você pesquisou. Então, no Brasil, a gente tem essa ideia de que a gente sai cru, porque a gente quer meio que sair já fazendo tudo, de tudo, e também a gente é inseguro, né? A gente sai inseguro da faculdade, com certeza, né? Você tá entrando ali na vida adulta 100%, é você por você mesmo, agora é a sua vez. Eu acho que é mais isso, né? Mas o que eu acho que é o importante para quem tá nos assistindo e que tá na faculdade, para não se deixar contaminar por esse sentimento, e hoje a gente vive uma era muito regada a depressão, a ansiedade, né? As pessoas são muito tensas e infelizes por algumas coisas. Acha que tudo também é muito rápido. E não é? Então, na faculdade, o que você tem que entender? Ali é o processo que vai te ensinar o método, que é o quê? Pesquisar. E você vai exercer isso pro resto da sua vida. Então, se você aprendeu bem o método do que é pesquisar, você não conhecer algo, e através da análise científica, que é o trabalho da faculdade, ele é um trabalho científico que exige
você estudar autores, você estudar obras, estudos de caso, comparar um projeto com o outro, uma evolução de um determinado movimento, enfim, uma série de questões, e você trilhar a tua própria decisão, mas ancorada não em achismo. E aí eu volto a fazer o link com a rede social, que é só visual, da gente passar a casa que é tudo igual. E falar, ai, que casa linda, hoje eu vou construir uma casa que vai ser exatamente assim, tá, mas como é que eu dou o meu olhar? Como eu contextualizo essa casa na minha cidade, na minha região, através de uma pesquisa bem feita? E ela pode até ter uma linguagem próxima do que eu vi. E você falando isso aí é legal, porque eu acredito que até a forma que esse arquiteto vai ter de se diferenciar para o cliente dele, né? Exatamente, a exclusividade. Porque você imagina um cliente que pega uma casa, não vi essa casa aqui, chega para você e fala, eu quero uma casa igualzinha a essa. Essa é a pior coisa. Não, mas... Ué, você vai contratar uma pessoa para fazer cópia? Uma réplica, né? Por isso mesmo. E daí quando você tem esse olhar investigativo, que nasce na faculdade, se você saiu da faculdade, mesmo que você saia com um frio na barriga e achando que você não sabe nada, mas você tem essa gana de aprender e vai atrás, o mercado, você pode ter certeza que você vai conseguir o seu lugar ao sol. Mas aí você vai pegar o mais do mesmo e transformar em algo único, que é o que eu estava falando. O quarto, você vai inventar a roda do quarto, mas você vai fazer um quarto com um olhar diferenciado, específico e exclusivo. Então falta, na minha opinião, isso para a maioria dos profissionais. Falta uma visão um pouco mais de exclusividade, um olhar um pouco mais atento. Claro que daí tem uma série de questões ligadas, né? Você está lidando, antes de mais nada, com pessoas, né? Então a gente começou falando de sonhos, mas muitas vezes esses sonhos eles se transformam em pesadelos porque existem várias questões, né? A gente está lidando com tempo, com dinheiro, com prazos, né? Então é tempo e prazo, né? Eu tô pedindo prazo de obra, prazo de projeto, dependo do tempo, mesmo se está chovendo, se não está, dinheiro envolvido. Então é uma série de questões que, se você não tiver domínio sobre tudo isso, né, e você saber contornar as crises que eventualmente vão acontecer no teu exercício profissional, a gente vê que o profissional ele vai ter realmente muito problema, e muitas pessoas até desistem da profissão, porque é difícil, né? É uma profissão que ainda no Brasil, ela ainda não é entendida pela grande maioria das pessoas, né? É uma profissão transformadora que faz a diferença, né? Eu não estou jogando confete só porque eu sou arquiteto, porque eu amo arquitetura, porque eu amo arquitetura, urbanismo e tudo que permeia a minha formação. Mas é que realmente ela é transformadora. Então, você acha que quem entra na faculdade hoje, quem está entrando na faculdade ou está na faculdade, consegue ter essa compreensão que você está falando? Dessa transformação que a arquitetura eu acho que para algumas pessoas sim. Algumas pessoas sim. Principalmente essa pessoa que era que nem eu. Sabe, que lá desde os 10 anos, entendendo o que é planta, analisando, criando uma memória. A gente fala que é muito lastro, né? O que é o lastro? É um barco, é a base dele, né? Eu tenho que contrabalancear para ele não afundar, né? Então o lastro é isso, você adquirir conhecimento. Então, se você adquirir isso desde sempre, você entra com mais facilidade numa faculdade. Mas se não, também, é aquilo que eu falei. Você pode desenvolver, vai de cada um, né? De cada um buscar informação, crescer. E eu tive alunos que, assim, foram surpresas extremamente positivas, né? Alunos que vinham de um processo onde eles realmente parecia que não levavam a coisa muito a sério e que, por algum momento, né, eles despertaram e se tornaram profissionais excelentes. Obviamente tem que ter todo um apoio, um incentivo, né? Eu sempre procurei fazer isso, né? Então, quando eu via um aluno, eu sempre fui muito preocupado de fazer o melhor. E aí eu cobrava isso muito dos meus alunos. Então, quando eu via que eu tinha ali um diamante que podia ser lapidado, você pode ter certeza que eu ia assim, mas eu cutucava até ele realmente virar o brilhante mais caro, né? E eu acho que a pessoa tem uma gratidão porque viu que eu ajudei nesse processo. E teve pessoas também que realmente eu falei, olha, acho que você tem que rever, porque você não dá pra outra coisa. Pode ser que você não tá se encontrando, né? E são super felizes. Eu tenho uma aluna que tá fazendo odonto, tá super, ex-aluna, né? E tá super feliz. Fala, professora, eu me encontrei, tô tão feliz, mas eu lembro com carinho de você. Então, eu acho que o segredo é esse, né? Você também ajudar. Antes de ser professor, aluna, é você ajudar outro ser humano. Eu acho que foi assim que eu consegui aí ficar 15 anos e eu não formei alunos, eu formei uns filhotes. Então eu tenho aí 1000 e poucos filhotes aí espalhados, que eu tenho muito carinho, né?
E tem um ou outro que deve ter aí uma raiva de reprovar, Faz parte. mas faz parte, mas acho que a grande maioria tem um sentimento positivo. Legal. E nessa questão de ajudar que você falou, com a cabeça que você tem hoje, né? De ter 22 anos como profissional, 15 como professor. Para quem tá saindo da faculdade, o que você daria, assim, de dica ou de norte para começar? Sim. Ou até para quem tá ali nos últimos anos do curso, o que você acha que é importante essa pessoa sair entendendo, assim, Claro. o que ela devia ter como ações para realmente conseguir se desenvolver agora no mercado que ela vai ter que enfrentar daqui a pouco? Antes de mais nada, ela tem que entender que o processo de aprendizado não acaba na faculdade. Ele está começando. Primeira Então, dica. é a primeira dica. O processo de aprendizado não acaba na Ele faculdade. É um start. constante, ele é constante. O que você fez na faculdade é o que eu disse. Você entendeu o método. Você entendeu como eu aprendo. Pesquisando, colhendo informações. Não é só questão visual. Ah, isso é feio, isso é bonito, isso é branco, isso é preto, isso é alto, isso é baixo, isso é perto, isso é longe. Não. É entendendo a problematização que eu tenho que resolver. E aí o que acontece? Você tem que entender o método na faculdade e você vai aplicar isso para o resto da sua vida. Você pode ser um profissional com 20 anos de formado que tem especialização em fazer projetos comerciais, mas eventualmente surgiu a possibilidade de você fazer um projeto de um hospital. Você vai negar o projeto? Não. Aí você vai buscar ações para tornar esse projeto positivo. Primeira coisa, o método de pesquisa. O que é um projeto de um hospital? Que necessidades eu tenho que ter? Eu tenho questões normativas, agências que regulam, né, agências de saúde. Eu posso fazer parcerias com profissionais que são especialistas nessa área para qualificar o meu processo projetual. Então, eu sei os caminhos. E aí eu consigo idealizar um projeto que eu nunca fiz. Então, o método, que é aquilo que a gente falou anteriormente do que eu aprendo na faculdade, é algo que você vai exercitar a partir dali. O conselho que eu dou sempre é ser humilde, antes de mais nada. Por mais inteligente que a gente seja, por mais conteúdo que a gente tenha, por mais prêmios que a gente receba, confetes que joguem em cima da gente, mas a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está evoluindo. Então esse olhar constante, investigativo, esse olhar de buscar sempre entender um pouco de tudo que nos permeia, é o que faz a diferença para que a gente faça o nosso trabalho acontecer de uma maneira cada vez melhor, mais leve e com melhores soluções. E entender que o nosso processo de estudo não acaba na faculdade. Então, assim, ler muito, participar de palestras, fazer cursos, continuar estudando, porque as faculdades, não é Londrina, não é a faculdade que eu dei aula, todas as faculdades são assim, elas não têm condições de dar tudo de tudo, é o que eu falei, ela lança uma semente, né? E você entendeu como é que é o processo de manejo dessa semente, você vai continuar fazendo ela. Após ela germinar, você vai fazendo todas as questões, rega, poda, adubo e tudo mais. Então, continuar estudando sempre. De repente na faculdade eu gostei de determinada área, eu gostei de projeto de patrimônio histórico, preservação de patrimônio histórico. Por que não se especializar nessa área? Fazer, de repente, uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, que você vira uma referência nesse assunto. É importante a gente fazer nesse contexto, colocar o seguinte, que tem situações e situações, né? Todo arquiteto, ele espera se formar, o sonho de todo mundo é ter o seu próprio escritório, né? Ter o seu nome, fazer a sua clientela, né? O arquiteto trabalha muito o eu, né? É o meu nome, meu projeto, né? Mas eu sempre coloco uma dica, que o ideal seria trabalhar um pouco com alguém antes, sabe? Para você adquirir experiência, para você ver realmente o que é o dia a dia de um escritório, de uma profissional. Um apoio na prática para você começar a trabalhar. Eu acho importante, porque eu não fiz isso e foi muito difícil. Eu me formei num domingo, eu peguei minha carteirinha profissional e na segunda eu abri escritório, com uma obra em vista. Então, e foi muito difícil, porque assim, eu tive que aprender tudo sozinho. Sozinho assim, eu tenho meu sócio, né, que a gente tá com a sociedade desde sempre, mas foi muito difícil porque a gente, de certa maneira, você vivencia o lado bom e o lado ruim, é tudo em você. E você tendo passado tudo isso, é alguém que pode falar com propriedade, né? Exatamente. Que você tá falando aqui. Exatamente. E eu achei interessante porque eu acho que essa mentalidade de aprendiz que você colocou, né, de estar sempre aprendendo,
é uma coisa que é importante tanto para quem está saindo, quanto para o arquiteto que já está há muito tempo no mercado, não é? Para todo mundo. Aprender nunca é demais. Né? Então, assim, para você ter ideia, eu tenho 22 anos de formado, eu sempre estou procurando aprender mais, então o que eu puder fazer curso complementar, palestra. Ontem à noite estava conversando com um amigo meu e aprendi uma palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E aí eu falei, olha, a nossa conversa valeu justamente dele. Você tá falando que a minha conversa valeu por causa de uma palavra? Eu falei, não, olha, agora eu sei que existe um sinônimo para tal coisa que eu nunca tinha imaginado. Então sempre você tem que ter esse olhar de recepção, né, do que é bom para você crescer como pessoa e agregar conhecimento. Então eu acho que quando a gente tem esse olhar investigativo, esse olhar de querer aprender e se qualificar como profissional sobre todos os aspectos, eu acho que a gente tem muito mais chance de alcançar êxito. Mas as minhas dicas são essas: continuar estudando sempre, independente da tua formação, de quanto tempo você tenha de formação, e também para adquirir uma experiência antes de entrar diretamente. Né? Não é uma regra também, você pode fazer que nem eu, se formou num dia e abre escritório no outro, é um pouco sofrido. Né? Eu falo isso para que o sofrimento seja menor. Você trabalhe com outra pessoa que, de certa maneira, você vai adquirir uma experiência sem estar no front, né? Quando a gente vê a biografia de alguns arquitetos, principalmente alguns arquitetos midiáticos, né, que a gente tem no Brasil, profissionais que fazem bastante referência em trabalhos assim, internacionais, são profissionais gabaritados, você vê lá, ele se formou em tal ano, ele trabalhou 10 anos com o escritório de fulano, depois ele abriu o escritório próprio. Então, a pessoa ela agregou toda uma série de conhecimentos, né, todos os prós e contras, e depois ela alçou um voo sozinho, né? É aquilo que eu te falei, isso vai contra o que a maioria de nós queremos, né? Eu fiz isso, né? Eu saí da faculdade e abri meu escritório, foi sofrido, mas eu consegui. Mas é que tem muitas pessoas que não conseguem, muitas pessoas que realmente não resistem existem muitos dissabores também, né? Cobrança, às vezes as pessoas elas não sabem trabalhar sob o ponto de vista empreendedor, né? Porque a gente tem que entender que nós Gerenciar pessoas, emoções, o negócio, né? É um negócio antes de mais nada, né? Ninguém está se formando para viver de brisa. Você quer viver da sua profissão. Então, como você vê o teu olhar como profissional, mas como negócio também. Então, por isso que eu falo sempre que tem que continuar estudando, tem que continuar correndo atrás de informação, porque quanto mais você se qualificar, mais você vai estar passando adiante e você vai estar tornando o teu processo profissional cada vez mais fácil e tendo a possibilidade de alçar voos cada vez maiores. Voltando a esse exemplo do hospital, né? Se eu pego um projeto desafiador, um projeto que faz a diferença, eu posso, de repente, no primeiro momento sofrer muito, mas eu posso pegar um outro projeto no mesmo segmento que eu já vou sofrer menos, no terceiro, no quarto, eu vou virar uma referência. Pronto, eu mudei até o meu padrão projetual, a minha possibilidade de ganhos, por conta dessa oportunidade que eu me qualifiquei. Então o segredo é esse, é estudar sempre. Legal. Uma coisa que eu queria te perguntar também, com todo esse tempo de história, principalmente em Londrina, como você vê o mercado da arquitetura em Londrina, sobre a visão do arquiteto? Eu acho que Londrina... É legal você estar perguntando isso para mim hoje, porque hoje eu mesmo estava lendo uma reportagem e eu estava falando exatamente isso, sobre números ligados ao contexto da arquitetura no Brasil. E em 2020, 2021, acho que 2020, nós éramos 202 mil profissionais formados no Brasil. É muita gente, né? Mas olha o tamanho do nosso país, olha o tamanho da nossa população. Então, assim, tem trabalho para todo mundo, se você fizer bem feito, né? E aí eles fizeram, eu li um ranking de estados que mais geram negócios e onde a atuação do profissional da arquitetura é muito mais evidente. E aí nós somos, eu acho que o quarto é São Paulo, Minas, São Paulo, Rio, Minas e nós. Então a gente está em tudo, né? Então, tanto em número de profissionais envolvidos, de projetos aprovados, projetos documentados e o movimento de negócios, né? Porque é uma cadeia, né? O contexto de arquitetura é uma cadeia que envolve muita gente, né? Muito dinheiro, contribui para a nossa economia, contribui para a formação de empregos. Então, o Paraná é uma referência muito grande, né? Da produção de arquitetos e da produção de arquitetura. Então a gente tem no Paraná, a gente veio de uma situação com poucas escolas que formavam arquitetos. Quando eu fiz faculdade de arquitetura, nós só tínhamos 4 faculdades. A gente tinha 2 em Londrina e 2 em Curitiba.
Dali 2 anos abriu em Maringá, e hoje a gente tem mais faculdade de arquitetura no Paraná do que no Canadá, para você ter ideia. Isso também é um pouco preocupante, né? Porque não sei onde que vai ter tanto profissional aí, né? Mas eu sempre falo isso, se você fizer o seu trabalho direito, você encontra lugar, Sim. né? Mas é que pulveriza também demais, né? Então a gente fica um pouco preocupado, né? A qualidade desse profissional, né? Porque às vezes a pessoa ela é estudiosa, ela tem vontade, mas de repente os contextos podem contribuir para um processo de formação um pouco não ruim, né? Mas de repente algum déficit pode estar gerando. Mas assim, só voltando aquilo no que você estava me perguntando, a nossa arquitetura produzida em Londrina, ela é um motivo de orgulho e de referência. Nós temos uma tradição arquitetônica muito forte. Embora Londrina é uma cidade jovem, mas justamente por conta disso, por ser uma cidade jovem e por ter uma história tão transformadora, né, há 100 anos aqui não tinha nada, né? Então, assim, era floresta. E aí você vê uma cidade que é uma referência, que foi uma referência mundial de um produto que foi o café, e que na arquitetura tentava traduzir isso. Então você imagina, em 1952, você ter uma rodoviária, né, que é um edifício emblemático, que é feito pelo João Vila-Nova Artigas, e você tem um cinema, que é o Cine Ouro Verde, com traços modernistas numa cidade que é um entreposto rural. Eu sempre penso nisso. Eu falo, gente, era como se uma nave espacial do Independence Day pousasse na cidade hoje em dia, né? Porque você vê, são pessoas, eu tô falando de 70 anos atrás, né? E de pessoas de uma sociedade baseada em referências mais simples, né? Não que hoje, muito pelo contrário, né? O agronegócio hoje é o que dita a economia do país, né? Com muita tecnologia e tudo mais, mas há 70 anos atrás, não. Mas eu acho que hoje é uma abertura maior da mente das pessoas por causa da informação, da tecnologia, exatamente, né? Mas naquela época você imagina, né? Realmente chocante. Né? Então você ter 2 edifícios, né? Depois de uma série de edifícios para uma cidade de 20 e poucos anos. Então a história de Londrina ela é muito bonita nesse aspecto. E a arquitetura ela caminhava, ela representava. Lembra que eu falei que a arquitetura é o manifesto do nosso tempo? O que representava Londrina? O oásis, o Eldorado do dinheiro, do café, da transformação de uma região. Então nada melhor do que a arquitetura simbolizar isso, através do que estava se discutindo naquela época, que era a arquitetura moderna. Então, nós sempre tivemos uma tradição muito forte de arquitetura de muita importância. Eu não sou de Londrina, eu nasci em outra cidade, mas eu venho para Londrina desde que eu era um feto, porque minha família era daqui. Então, por isso que eu falo com bastante propriedade, porque eu cresci vindo para Londrina. Então, vir fazer faculdade aqui foi natural. Gosto de pesquisar e da história das coisas. Exatamente, né? Eu não vivi aquela época, mas eu aprendi, né? Eu fui atrás e busquei referências. Então, é uma cidade que tem na arquitetura um dos seus pilares de cultura e de representatividade. E hoje em dia, o que a gente vê? A gente vê que as faculdades, elas formaram e formam profissionais muito bons. Nós temos profissionais em Londrina que têm trabalhos no país inteiro, até fora do país, né? Meu escritório já teve a possibilidade de fazer projetos. Eu fiz uma vez um projeto de uma loja em Nova York, eu fiz projetos em acho que uns 5, 6 estados do Brasil. Nosso escritório representou todo o interior do Paraná por 3 vezes a Casa Londrina na Casa Cor Paraná, ali em Curitiba. Então, nós temos realmente uma produção diferenciada, um olhar diferenciado, né, que para muitas pessoas é realmente uma produção arquitetônica de muita qualidade, de muita referência. Quando a gente analisa, né, sob o ponto de vista crítico, né, outros lugares do Brasil, se vê, nossa, até cidades maiores, capitais, tudo ainda tem uma certa... Você não está conseguindo produzir coisa tão bacana quanto a gente tem aqui. Então, assim, eu tiro o chapéu para... Além de tudo, a gente tem um suporte, né? Então, de nada adianta eu ter bons profissionais se eu não tenho um suporte também de bons produtos, de bons lojistas, de bons empresários que nos dão esse olhar complementar. E Londrina também tem muito isso. É muito gostoso ser arquiteto aqui em Londrina, porque a gente tem nos nossos parceiros, nossos amigos. A gente cria um laço de amizade, de conexão, onde essas pessoas, né, o arquiteto e os lojistas, os que nos ajudam a trilhar o nosso sonho, a tirar o nosso sonho da cabeça, eles são pessoas que eles compram as nossas ideias, eles batalham pelos nossos projetos, batalham pelos nossos clientes. E por isso que a gente tem realmente uma arquitetura de referência. Então é uma soma,
né, que faz realmente da nossa região uma região diferenciada em relação à arquitetura. E eu posso te dizer, porque, né, é o que eu te disse, eu faço projeto fora, participei de um evento internacional, né, porque a Casa Cor, ela acontece do Uruguai até os Estados Unidos. Que legal. E aí você ter as pessoas entrando lá e falando, nossa, a arquitetura de vocês é diferente, nós somos de Londrina, vocês pensam de um jeito diferente, vocês têm uma referência com São Paulo, porque a nossa colonização acabou vindo de lá, né, de São Paulo. Então é muito legal quando você percebe que é uma cidade jovem, né, a gente tem, ainda mais eu como professor, eu formei um monte de gente que é jovem, né, e que tem aí gás e está produzindo arquitetura de qualidade, fazendo muita coisa boa aí. Tem gente que não, tem gente que está fazendo umas coisas meio que não, que tem que voltar para a faculdade e aprender um pouco de novo, né? Devia ter reprovado, né? De repente se eu tivesse reprovado. Não. Ou pode estudar de novo comigo depois, né? Se for o caso, né? Isso é legal, até pra gente falar, vou usar esse gancho já, pra você falar um pouco sobre o seu projeto agora pós faculdade, né? Então você tá com um projeto aí de montar cursos de, acho que profissionalização, né? Para otimizar os profissionais, muitas vezes que já estão no mercado e sentem falta de algum apoio, algum suporte nessa área, né? Então, o que é esse projeto que você está desenvolvendo? Um projeto que eu já estava gestando já fazia algum tempo. Então, assim, como eu dei aula durante 15 anos e aliei a docência com meu escritório, o que eu vi que era uma coisa muito boa? Eu conseguia levar o cotidiano, a discussão do mercado para a academia. Eu sempre tentei fazer isso. Então a gente, até antes da nossa entrevista estar validada, né, eu estava conversando com você, que eu levava os alunos em lojas, em viagens, em passeios culturais, né, eu procurava sempre deixar eles muito ambientados com o contexto do que acontecia no momento pós-faculdade, que é o mercado de trabalho, então contato com lojistas, com gerentes, com proprietários. Então eu sempre tive muito isso, de fazer essa conexão e essa ponte. E aí eu fico muito orgulhoso, fico muito feliz, porque eu sei que tem alguns arquitetos que queriam laços com esses fornecedores, que fui eu que apresentei, né? Eu acho que é uma cadeia que todo mundo ganha. Então eu sempre senti isso, que era importante fazer esse link, né, entre a teoria e a prática. As duas complementam. Se você faz só prática, você também não tem a ideia do que é o ponto de vista crítico. Se faz só teoria também, na teoria tudo é muito bonito, tudo pode, né? Mas é aquilo que eu falei, a gente está lidando com o tempo, com o dinheiro, com pessoas, então a gente tem que ter essas vivências para poder ter esse outro olhar. E aí o que acontece? Eu estava na faculdade e eu tive uma ideia de montar uma situação paralela, de levar essa minha experiência como professor para o maior número de pessoas, porque na faculdade eu ficava restrito a quem estava matriculado, aos alunos, né? Tanto na pós quanto na graduação. E eu sempre pensei nisso, acho que eu gostaria de levar isso para mais pessoas. Porque eu converso muito, eu tenho muitos amigos arquitetos, não só os meus alunos, mas vários outros arquitetos que falam, nossa, eu tô sentindo falta de uma reciclagem, de um olhar disso. Me perguntavam muita coisa, né? Acho que por eu ser professor, então assim, o que eu arrumei de estágio para as pessoas, garantir emprego para arquiteto, não tá no gibi, porque as pessoas iam me perguntar, né, sobre algum profissional, alguma coisa assim, e a gente dava, quando possível, as melhores referências, né? E aí eu sempre tive essa ideia, fui gestando e lancei a Pedra Fundamental em 2019, né? Eu participava até da segunda Casa Cor, e aí eu fui chamado para dar uma palestra lá, e era uma palestra que falava sobre a minha trajetória profissional, e ela startava a ideia dos cursos. Aí veio a pandemia, e os cursos desde o primeiro momento, e é o que eu defendo até hoje, eles serão presenciais, né? Eu acredito muito no momento presencial, eu acho que a pandemia ela veio para a gente crescer e a gente aprender, cabe a gente correr atrás desse aprendizado, né? Então a ideia da virtualidade ela é importante, ela é um mecanismo que soma, na minha opinião, né? Ela nada substitui isso, ó. Eu tô conversando com você, tô olhando, a gente tá se vendo, a gente tá trocando uma experiência que se fosse uma experiência online seria diferente. Sim. Nós teríamos a mesma, de repente... A conversa seria a mesma, mas a interação é outra. seria completamente diferente. Você imagina, dinâmicas diferentes. E você imagina em sala de aula, onde você tem a necessidade de estar tentando passar o máximo de conhecimento para esses usuários, né, para esses envolvidos, que são os alunos, né? Mas na ocasião foi uma alternativa, né? Por exemplo, eu falo com os alunos,
a gente pensa, todo mundo amou o online. Não, eu tive muito aluno que reclamou, que falou, professor, não foi legal. Sentiu que não estava estudando, né? Porque você teve que criar uma outra rotina, né? Você teve que criar, todos tivemos que criar uma outra rotina. Então, a aula começa às 8 horas, você tem que acordar antes, tem que tomar banho, lavar o rosto, tomar café, para sentar na frente do computador às 8 horas. Se você falar, começa às 8, mas eu tô na cama, eu vou assistir deitado, isso não vira. Você olhar para deixar o computador ligado, ficar olhando no celular, a televisão, ou seja, né, não adiantou nada. Para muita gente eu sei que fez isso, muita gente eu sei que não aprendeu 100%, não tô falando da minha disciplina, tô falando de uma maneira geral, né? Então, mas é uma possibilidade, eu acho que alguns instrumentos a gente consegue fazer virtualmente, com certeza, que é o online, né? Mas eu acredito no presencial, sempre acreditei e é o que eu vou insistir sempre. Claro que num outro momento vai ter algum conteúdo online, sim, né? Quero estar trabalhando também com essa situação, mas eu acredito muito na dinâmica, no olho no olho. Eu acho que para o arquiteto é fundamental, porque a gente trabalha com traço, com desenho. Você tá vendo quando a gente vira e mexe, a gente fala das mesmas coisas? Sim. Né? Do desenho, do croquis, da ideia, de você traduzir o teu sonho, a tua idealização para um pedaço de papel ou para uma tela de computador. Então, a questão humana, ela tem que estar presente. E aí veio a pandemia e a gente deu um tempo, né, sobre tudo isso. Ficamos aqueles 2 anos totalmente se reinventando. E quando acabou, eu falei, não, agora é o momento de eu voltar com esse processo, justamente porque eu acredito que eu posso também contribuir para quem esteve na pandemia, porque o que a gente perdeu também, Rafael, não é só uma questão de conteúdo, de nada disso. A gente perde a oportunidade de se ver como gente, estando com pessoas, socializando, interagindo. Então, por exemplo, uma criança que ficou 2 anos trancada, que não interagiu com outras crianças, de alguma forma isso não é legal. Me desculpem os pedagogos, né? Eu não sou pedagogo, não estudei pedagogia, mas não é a minha área, mas eu como pessoa que estudo, que vejo, que analiso, eu sei que eu vivi isso. Não é legal 100%, né? Você sabe que eu lembro que quando teve o retorno das aulas, os jornais foram fazer matérias com as crianças. Exato. Né? E as crianças estavam felizes porque estavam com outras crianças de novo. Pois é. Porque houve esse ambiente de privação daquilo que era o comum, que fazia parte da formação daquele indivíduo. E a questão que você fala, né, de substituir, realmente não pode, porque tem o seu papel, tem o seu lugar, né? Isso que você falou é o que é. Então, assim, uma criança que ela não convive com outras, ela não treina a capacidade de interagir, de estar em conflitos, de gerenciar a emoção, saber que uma hora ela vai bater, outra hora ela vai apanhar, né? Porque criança é assim, criança se pega ali, depois você tem que estar separando. Mas é verdade, a gente tá falando da criança, mas isso é pra gente, pra todo mundo, pro adulto também. Então eu acredito muito no presencial e aí eu retomei com isso tudo, né? Agora depois da pandemia. E aí a gente lançou oficialmente daí esse ano, né, uma mentoria, né, é um termo assim que eu nem gosto mais de usar, porque na época quando eu comecei, na época a gente contratou um especialista para ajudar a gente a montar o projeto, quase não ouvia falar mentoria, hoje em dia a gente ouve falar mentoria em todo qualquer lugar, né? Mas é uma ideia de um curso de aprimoramento, né? A palavra é essa, é aprimoramento. Então assim, para qualquer profissional ligado ao contexto da arquitetura, que não seja necessariamente só arquitetos, nem decoradores, mas qualquer pessoa do contexto da arquitetura, lojistas, né, promotores de venda, o mercado imobiliário, que queira aprender sobre a arquitetura e todas as suas possibilidades, porque a arquitetura é muito vasta. Né? A gente é formado em arquitetura e urbanismo, então a gente fala da escala da cadeira até a escala da cidade. A gente desenha um banquinho, a gente desenha uma cidade inteira, a gente projeta uma cidade inteira. Então, e tudo isso interfere no dia a dia de todo mundo. Então, meios de transporte, então vamos usar o exemplo de Curitiba, né? O sistema de transporte de Curitiba, o sistema coletivo, que foi implantado no início dos anos 70, que foi uma revolução e foi uma referência mundial. Várias cidades implantaram aquele sistema, que era o quê? É um transporte de massa que tinha um impacto menor em relação aos cofres públicos em relação a um metrô. Mas eu tive que ter um planejamento, como fazer isso, né? Urbanisticamente, arquitetonicamente. Então, só para entender o quanto
a nossa profissão ela é vasta e tem sempre muita coisa transformando a sociedade, mudando às vezes a realidade para muita gente. Aí você dinamiza tudo, você dinamiza meios de vida, você otimiza a vida da cidade, você pensa como a cidade vai crescer, para que áreas ela pode crescer, quais são os tipos de edificações. Então, por isso que eu te digo, é muita coisa para ser vista, para ser conversada, que é meramente, não é só uma questão plástica, visual. E aí a ideia dos cursos é exatamente isso, é levar esse conhecimento para todo mundo que queira aprender e se qualificar. Aí eu saí da faculdade, né, com dor no coração, né, porque eu cortei realmente. A faculdade era um sonho da minha vida, né? Depois que eu quis ser piloto, desisti, que o piloto não era o dono do avião. Aí eu quis sonhar em ser arquiteto e eu me formei em ser arquiteto. Mas paralelamente a isso, eu sempre quis ser professor, desde pequeno. Eu dava aula para alunos imaginários, eu estudava num colégio de freiras e aí tinha as professoras, elas iam dar aula a partir de elas chamavam de diário, né? Eu achava tão bonito, eu queria fazer igual. Eu gostava dessa ideia de passar conhecimento desde sempre. Vou até contar uma questão pessoal aqui, né? Aí eu quase exerci isso quando eu tinha acho que uns 16 anos, 15 anos. Uma dessas freiras me chamou para dar catequese. Lá falei, que legal, vou dar aula. Que catequese é uma aula também. A hora que chegou lá para fazer a entrevista, ela falou, mas você vai ter que dar junto com outra pessoa. Eu falei, não, quero dar sozinho. Não dei, fui embora. Falei, não vou dar aula com outro. Não vou dividir. Não vou aula. Aí não dei justamente por causa disso. Aí eu queria dar aula também. Na faculdade eu sempre ensinava os meus amigos, então minha casa era o QG, ia estudar para prova, era lá, porque eu sempre gostei dessa dinâmica, né, de passar informação com outras pessoas. E aí veio a oportunidade, né, surgiu a possibilidade de eu dar aula para uma disciplina lá na Unifil, que foi projeto de interiores. Entrei, né, com medo, com receio, sem saber, obviamente, eu não estudei para ser professor, eu fui estudar depois. Eu tinha vontade de dar aula, mas eu não tinha técnica. Aí eu fui estudar para me qualificar como professor. Eu vi que muitas coisas do que eu já fazia de forma assertiva, então isso foi muito gostoso, porque eu falei, tô fazendo certo, né? E aí eu saí da faculdade esse ano, fechei um ciclo muito positivo, de extrema gratidão. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito melhor e eu devo a esses 15 anos como docente construir uma conexão com alunos, um ciclo de relações que eu acho que eu vou levar para sempre, né? É muito gostoso quando eu encontro todos os meus alunos, a grande maioria tem uma resposta muito positiva e eu conquistei isso dando aula na instituição. Mas eu saí porque eu não iria conseguir conciliar tudo isso. Eu tenho meu escritório, né? A gente tem projetos aqui em outros lugares do Brasil que exige da gente viajar, tudo. Eu falei, não, então não adianta fazer de qualquer jeito, né? A gente tem que fazer bem feito, né? Aí eu saí da faculdade, abri mão desse processo da faculdade, mas não deu nem tempo de eu ficar com saudade, já começaram a surgir oportunidades, lojistas que querem contar comigo para que eu ajude a qualificar, né, equipes de venda, profissionais que vão fazer a especificação. Então o objetivo é esse. É um conjunto de ações. Ela é uma empresa de cursos para profissionais ligados ao contexto da arquitetura, mas que eu não tenha algumas questões que a faculdade não me permitia, por questão de tempo, ementas e tudo mais, né? E qualquer pessoa vai poder fazer. Arquitetos já formados, recém-formados, estudantes, profissionais da área, promotores de venda. Eu vou ter um curso que é voltado a qualificar o mercado imobiliário para quem for vender casas, apartamentos, entender basicamente elementos da arquitetura para qualificar o seu processo. Acho que quanto mais a gente tiver conhecimento, a gente fica um profissional mais gabaritado. De novo, conhecimento seu de arquitetura ajudando a transformar outras áreas do saber da sociedade. Exatamente. Em funções diferentes. Não, eu vou ganhar o prêmio Nobel. Eu já tô sabendo que daqui a 10 anos eu tô lá na Suécia recebendo meu prêmio Nobel daí da... Mas a pergunta que não quer calar é, o avião vem quando? É isso aí, ó. Olha, eu só gostei disso. Talvez pra ir pra lá, né? Quem sabe eu não fecho esse ciclo. O dono do avião, né? Mas você sabe que realmente eu acho que todo mundo tem um propósito, né? E a gente não tá aqui por acaso. Eu fico muito feliz de saber que um dos meus propósitos é isso, é ajudar a qualificar as pessoas, de alguma forma contribuir para formar pessoas melhores, né? É aquilo que eu sempre falo, uma palavra que você ensina que a pessoa não entende, não conhecia, você já fez uma diferença na vida dela, né? É uma palavra
de carinho, uma palavra de atenção. Então, é o que eu disse também para você, a docência, ela me fez uma pessoa melhor justamente por conta disso. Exercitou minha paciência, o meu lado humano. Eu acho que se todo mundo pudesse, um pouquinho na vida, ensinar alguém com qualidade, olhando a pessoa com um olhar de pessoa para pessoa, acho que ia sentir isso que eu tô falando, né? Essa ideia, essa transformação positiva. Show de bola. Então fica aí a dica para vocês, tá? Depois de assistirem esse vídeo, já procurem saber um pouco mais sobre informações aí. Isso. Acho que vai ter no Instagram dele alguma coisa lá, ele vai divulgar. Isso. Então tenho certeza que vai ser muito bacana. E aí eu tenho 2 perguntas, eu acho, para fechar, assim, você comentou sobre a questão de a parte plástica visual e a parte, você não usou essa palavra, mas eu senti que você ia falar ela, que era funcionalidade. Como casar essas 2 coisas? Porque às vezes, vindo da área do marketing, às vezes lidando com designers, eles imaginam coisas que você fala assim, nossa, isso seria incrível, mas no mundo real não sei se aplica. Como casar isso, né? Porque às vezes o artista, ele tem essa coisa de querer criar, inovar, e aí ele pensa em algo que fica fora da... Sim. Como você vê essa questão? Aí, olha só, eu acho que a gente vai ter que fazer uma novela, né? Uma série no Netflix daí pra gente poder estar falando tanta coisa que a gente tem que conversar e que tudo se comunica. Lembra que você perguntou da questão da arquitetura como manifesto artístico? Certo. Né? E aí que tá a grande questão. O arquiteto, ele é artista, mas ele também é muito técnico. Não adianta a gente querer propor algo que plasticamente é algo incrível, só que tecnicamente ele é inviável. Ele é inviável de ser executado e de ser mantido. Então a gente tem que ter esse domínio de que tudo que a gente for fazer, na realidade é uma tríade, é funcionalidade, técnica e plástica. Por que funcionalidade? Porque o que é arquitetura? É a ciência que estuda a transformação de espaços que agregam as atividades do homem. Todas, da humanidade, não vamos falar só do homem, da humanidade, né? Então tudo, a cidade, uma linha de ônibus, onde o ônibus vai correr, um terminal, um shopping, um prédio, uma casa, tudo isso vai receber atividade exercida por nós. Então o arquiteto, ele transforma, ele idealiza esses espaços. Então ele tem que ser funcional, né? Não adianta eu projetar uma garagem que não cabe o carro, eu projetar uma cozinha que eu não consiga cozinhar porque eu não consegui organizar os eletrodomésticos da maneira eficiente, que existem regras que regem isso. Técnica, eu tenho que entender que isso tudo vai ter que ter um processo projetual, de aprovação e executivo. Então, não adianta querer propor algo que não vai conseguir ser construído, não vai parar em pé, vai desmoronar, porque não vai aguentar colocar uma coisa super pesada numa base que não aguenta aquele peso. Então, eu tenho que ter esse domínio, esse conhecimento sobre todos os elementos, fundações, aberturas, fechamentos, sistemas estruturais, coberturas. Eu tenho que falar linguagens de outros profissionais, que são os nossos colegas engenheiros, profissionais de engenharia civil, hidráulica, elétrica, prevenção de incêndios. Eu tenho que compatibilizar isso tudo para que a minha ideia não se perca com essa desinformação. E por fim, eu acredito que talvez é um dos mais importantes, a intenção plástica. A arquitetura não é um manifesto artístico do nosso momento, então, e nós somos muito visuais, né? A gente tem que bater o olho, a gente tem que ser seduzido. Então, qual é a intenção plástica que eu quero adotar no meu projeto? Então, você tem que ter um domínio sobre essa tríade de funcionalidade, técnica e de plástica. E o que vai te exigir disso? Conhecimento. Porque senão acaba acontecendo isso que você falou. Muitas vezes tudo é muito lindo, só que ele é inviável. Só que também tem o outro lado. Eu faço algo que tecnicamente ele é impecável. Funcionalmente ele funciona. Só que plasticamente ele não tem intenção, ele não gera emoção. Então, mais uma vez, você tem que se qualificar, aprender, estudar, falar linguagens, falar o idioma do engenheiro hidráulico, do engenheiro elétrico, do engenheiro estrutural, mas entender que isso tudo é possível, sim. Você determina, né, como que eu vou fazer o casamento disso tudo, mas sim, a gente tem que entender que os espaços eles têm que funcionar, porque senão eles não atendem às atividades do homem com conforto, com segurança e com objetividade. Eu tenho que ter conhecimento técnico de materiais e tudo que nos permeia, mas eu tenho que gerar uma intenção plástica. Então eu sempre falo que é o equilíbrio, né?
na faculdade a gente tem 2 frases que é muito engraçado, assim, que os alunos já falam muito. Professor, eu faço muito função segue a forma, ou a forma segue a função, né? Então, tem alunos que são muito pragmáticos. Eu gosto de fazer a ocupação da planta, mas plasticamente, minhas fachadas ficam tão feias, tal. Ou ao contrário, fazem um desenho lindo, maravilhoso e querem colocar tudo ali dentro, né? E que muitas vezes, funcionalmente, eles não se comunicam, né? Eu gero problemas de fluxo e tudo mais. Então, é exigir conhecimento e entender que é difícil porque é um grande quebra-cabeças. O desafio é aprender a harmonizar esse tripé que você falou, né? E esse tripé se ramifica num monte de coisa, né? Então, ramifica em aprovação de prefeitura, o cliente, investimento, fatores econômicos, fatores climáticos. Então, você tem que ter um conhecimento. É muito complexo. É algo que num primeiro momento parece que nada vai se encaixar, mas acaba tudo se encaixando. E mais uma vez a gente fala que é a questão do conhecimento, você tem que ter um senso crítico, um alto senso crítico, né? De entender que a gente está num processo constante de evolução. Eu acho que é por isso que é importante, eu acredito muito nessa ideia dos meus cursos, porque ela vem justamente para ajudar as pessoas a saírem de zonas de conforto ou mesmo de zonas de estagnação. Eu estou parado produzindo uma arquitetura que ela já não tem uma comunicação positiva. Como que eu posso fazer para me qualificar? Não só nos meus cursos, né? Mas em várias outras possibilidades, visitar feiras, eventos e tudo mais. Então, eu acho sim, é importante a gente entender que a gente tem que ter o domínio desses 3 elementos. Quando a gente tem o domínio deles, a gente consegue fazer um bom projeto com funcionalidade, conhecimento técnico e com plástico eficiente. Show de bola. Nossa, baita resposta. Muito boa. E de tudo isso que a gente falou sobre o arquiteto, eu queria saber também se você tem alguma coisa para falar, talvez, pro cliente final que vai assistir. Talvez qual o papel dele nisso tudo com relação ao arquiteto, talvez na busca, na procura, no estilo. Não sei, você tem alguma mensagem para o cliente final que assistisse nosso podcast? Tenho. Um cliente que não seja arquiteto, né? Alguém que esteja procurando um arquiteto, sim. Uma pessoa comum. Pessoa comum. Olha, primeiramente, eu acho que a gente tem que sempre colocar todos os pingos nos is, né? Primeiramente, o trabalho do arquiteto, ele é um trabalho que visa essa transformação, visa essa tradução de sonhos, de referências, a partir do conhecimento que ele adquiriu. Então, para quem aí está pensando em contratar um profissional de arquitetura, obviamente que tem, né, condições de fazer esse investimento, né? A gente ainda vive num país, por mais que eu te apresentei algumas questões, né, ligadas a números, né, número de profissionais, né, negócios envolvidos, a gente ainda vive uma desigualdade muito grande, né, na sociedade. Mas para as pessoas que podem investir num profissional, num bom profissional, e quando eu falo um bom profissional, não é um caro profissional, não é um profissional que custe caro, é um profissional que te entregue realmente um trabalho de qualidade. E invista nesse profissional, porque ele estudou para isso. Ele que sabe quais são os pormenores que a gente tem que ter para que o projeto ele seja funcional, plástico e seja feito da melhor maneira sob o ponto de vista de conhecimento técnico. É a gente que ficou numa cadeira de faculdade estudando, é a gente que se qualificou, que buscou referências. Então a gente tem que confiar nesse profissional antes de mais nada. Obviamente, a arquitetura, ela gera também umas situações, por exemplo, como é que eu vou contratar você para fazer minha casa, sendo que eu sei o que eu quero ter na minha casa, né? Mas aí eu respondo sempre assim, é a mesma coisa que você falar, eu sinto uma dorzinha aqui. Eu acho que talvez deva ser, sei lá, apendicite. Mas às vezes pode ser que não seja apendicite. Aí você não tem que procurar um médico, um especialista, que estudou para isso, que ele vai detectar se realmente é essa enfermidade ou não e qual é o procedimento que a gente vai ter que tomar. Né? Por que a arquitetura tem que ser diferente? Aí volto a dizer, obviamente você tem que buscar se cercar de bons profissionais, porque infelizmente a gente tem bons e maus profissionais em todas as áreas, e a arquitetura não é diferente, né? A gente tem profissionais que fazem a diferença positivamente, mas a gente infelizmente tem profissionais que realmente deixam a desejar. Buscar informações sobre esses profissionais, buscar se qualificar sob o ponto de vista de entender o que é o trabalho do profissional de arquitetura e confiar nessa pessoa, né? Então buscar realmente um profissional que você tenha uma sinergia. A arquitetura é muito também de identificação. Os arquitetos, né, os bons profissionais, eles acabam criando uma assinatura projetual. E que daí fica fácil da gente querer aquele estilo. Da gente se identificar ou não. Por exemplo, tem profissionais que têm um determinado padrão de projeto. O projeto deles tem referências
há alguns valores que não é defendido por outros. E aí tem mercado para todo mundo, né? Então tem profissionais que se inspiram na arquitetura oriental, tem profissionais que se inspiram na arquitetura neoclássica, tem profissionais que se inspiram ou que determinam seus projetos com um olhar na questão da sustentabilidade, com materiais eco-inteligentes e tudo mais. Então cabe a maneira como você também se identifica, né? É como uma loja de roupas, então tem loja de roupas que você gostaria de ter roupas dela e outras não, né? Tô até comparando com um produto, né? Um serviço, mas é a verdade, porque é visual, né? A arquitetura é muito isso, é se identificar. Então o primeiro passo é esse, qual é o profissional que eu me identifico, que eu gosto? Aí entram as redes sociais, né? E ver também, conversar com outras pessoas, conversar com o próprio profissional. Mas eu sempre falo isso, e não estou defendendo em causa própria, mas é a realidade, né? Um bom profissional, ele transforma a vida de quem confia no seu trabalho, né? Então, quando a gente vê profissionais, né, e dentro daquilo que eu falei, eu sempre sou um investigador, eu sempre estou lendo, buscando referência, então eu pego projetos de norte a sul do país, em outros lugares do mundo, projetos de todos os portes, projetos de casas pequenas, de intervenções em praças, de projetos de requalificação de áreas degradadas e que transformam a vida dessas pessoas de uma maneira significativa. Eu sinto muito orgulho de saber que eu tenho essa profissão desse mesmo profissional. Só que ali houve o quê? Houve uma confiança, né? Nós temos 2 casos especificamente que são de projetos que ganharam premiações, que eram projetos de habitação de interesse social, que são casas mais baratas, edificadas em comunidades, né? Uma em São Paulo e outra em Belo Horizonte. Então a gente tem uma casa em comunidade, né? Uma favela, que tem valor arquitetônico que foi premiada. Que daí o profissional mostrou que todo mundo merece morar num lugar bom, todo mundo tem que ter dignidade, minha casa, né, meu local onde eu tenho a minha família, onde eu vou ter de repente o local de trabalho, tudo isso precisava ser bem feito, bem resolvido. Então, o que eu tenho para dizer é isso: se você pensa em investir, né, num profissional, faça isso, mas procure conhecer ele, procure se identificar com ele, procure ser transparente, né? O que mais falta também é uma confiança, né? É muito difícil isso, né? É uma relação de confiança, né? O profissional, ele é esse tradutor, mas a gente tem que sentir que a gente tá na mesma posição, a gente tá na mesma sintonia, né? E eu tenho, assim, nesses meus 22 anos, eu tenho, assim, muitas histórias de pessoas que confiaram no meu trabalho e que são meus amigos. A gente já tá eu tenho clientes que há quase 20 anos, já fiz projeto para a família inteira, e a gente cria uma conexão muito grande baseado nisso, na confiança de que a gente está fazendo, entregando o melhor. Só que daí cabe o profissional também ter essa resposta, né? Não adianta só o cliente se identificar e ir atrás do arquiteto e o arquiteto pisar na bola, né? Então fica a dica também para o arquiteto, né? Então a gente também é muito bom, a nossa profissão é transformadora, mas nós não somos deuses, nós somos seres humanos que a gente também pode errar, né? Então, como que eu posso errar cada vez menos, minimizar isso e acertar cada vez mais e transformar positivamente a vida das pessoas? Então é isso, eu acho que contratem profissionais, bons profissionais, que eu tenho certeza que a gente sempre vai estar fazendo a diferença e que o resultado final vai ser positivo para todo mundo, para o profissional, para quem os contrata. Bom, o que dizer, né? Depois de um bate-papo sobre esse de aprendizado, posso dizer que vou sair daqui hoje sabendo muito mais sobre arquitetura do que quando eu entrei. E meu primeiro aluno. Queria te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Por essa quantidade de informação aí, acho que o pessoal vai gostar bastante. Imagina, eu que agradeço. E assim, eu fico à disposição quantas vezes vocês quiserem me chamar, o que eu puder estar contribuindo para disseminar informação e qualificar as pessoas e mostrar que a arquitetura realmente é uma profissão que faz a diferença, eu estou à disposição. Contem comigo. Valeu, obrigado, viu? Eu que agradeço.